Fala, sétimo ano, e aí, tudo certo? Bem, hoje a gente continua aqui no nosso livrinho. Por quê? Porque ainda tem muita gente que não me mandou o gráfico. Depois todo mundo fica desesperado. Ah, professor, eu fiz, não fiz, tem que fazer. Então, estou deixando mais uma semana para vocês fazerem, para a gente voltar depois para o nosso resumo, que é a parte onde tem os cálculos ali, tá? Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho de educação financeira, vamos fazer mais um exercíciozinho sobre educação financeira, tá? Antes de voltar para o nosso resumo, faça o gráfico, tá? É importante para vocês. Bem, antes da gente entrar aqui, só para vocês entenderem, porque eu sei que deve ter gente pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver com matemática? O que essa educação financeira vai ajudar na minha vida? Vou contar uma historiazinha para vocês, tá? Que é verdade. Se você quiser depois pesquisar, pode pesquisar aí. Vou contar ela de maneira bem rápida, tá? Há um tempo atrás, ficou bem famosa a história de um cidadão chamado David. E se vocês pesquisarem, podem até pesquisar para saber, conhecer mais a história dele. Você pode pesquisar como o Camelô David. Tá? Por quê? Por que o Camelô David? Porque esse cidadão ficou riquíssimo sendo camelô. E como assim sendo camelô? Mais do que isso, ele ficou riquíssimo sem ter o que comer em um determinado momento da vida dele. Ah, professor, mas como assim? Como assim com educação financeira? Qual é a história? Ele estava desempregado, a esposa grávida, também sem trabalhar, precisava de um remédio que na época custava acho que R$ 12, se eu não me engano. Ele não tinha outra saída, não tinha de onde tirar dinheiro, foi para a rua pedir o dinheiro. E aí chegou na rua, pediu, conseguiu os R$ 12 que a esposa precisava para comprar o remédio. Chegou em casa, a mulher falou para ele assim, conseguiu? Ele conseguiu os R$ 12. Já comprou o remédio? Ele falou, não, comprei esses sacos de bala. E ela falou, tá doido? Bom, cadê o nosso remédio? Aí ele falou assim, eu vou vender a bala e vou ganhar o dobro de dinheiro. E ela ficou meio revoltada, mas ele foi pra rua, ele separou a bala nesses saquinhos que a gente vê às vezes o pessoal entrando num ônibus, vendendo, né, e tudo mais. Ele separou a bala em saquinhos, foi pra rua, vendeu as balas. Ele tinha comprado um saco com 12 balas, um saco de balas de R$ 12, vendeu todo o saquinho de balas e voltou para casa com R$ 24. Então, em vez de 12 que ele tinha lá no início, agora ele já estava com 24, porque ele investiu o dinheiro dele, tá? Ele fez financeiramente um investimento. Com esses 24, 12 ele tirou e comprou o remédio da esposa, e os outros 12, o que ele fez? Comprou um lanche? Não, ele comprou um outro saco de bala. Foi para a rua vender. E no dia seguinte ele fez mais R$ 24. Com esses outros R$ 24, ele comprou 2 sacos de bala. E aí no terceiro dia ele fez, vendendo, R$ 48. E assim por diante. Passou o tempo, ele estava com uma barraquinha de camelô, vendendo seus produtos, tá? Fez um sucesso enorme. Foi um dos primeiros a colocar a máquina de cartão. Então o pessoal ia na barraca, isso há anos atrás, o pessoal ia na barraca de camelô dele e tinha maquininha de cartão para passar. Depois de um tempo ele fez tanto sucesso que ele foi chamado para os Estados Unidos para dar palestra lá, para fazer curso lá para as pessoas, tá? Hoje ele e a esposa têm uma condição financeira legal pra caramba, então a gente pode dizer que eles são ricos. A última vez que eu ouvi matéria deles, eles estavam bem de situação abessa. Tudo começou lá atrás, quando eles não tinham nada, mas eles tinham isso daqui, ó, educação financeira e empreendedorismo, tá? Ele sabia que ele podia investir o dinheiro dele, que se ele não pegasse ali os R$ 12 que sobrou para comprar de coxinha, se ele compra de coxinha, ele ia comer a coxinha, no dia seguinte não ia ter nada para comer. Então, às vezes, é melhor passar um pouquinho de aperto agora, para lá na frente ter mais dinheiro para comprar mais coisas, tá bom? Então, essa é a importância da educação financeira e do empreendedorismo. Isso aqui que a gente está aprendendo, ó, não é que não serve de nada não, tá, gente? Isso aqui que a gente está aprendendo, não é que não serve de nada não. Isso é fundamental na nossa vida, importantíssimo, tá? E aí a gente continua, onde a gente parou aqui, no capítulo 4, fala sobre os pontos e as moedas sociais, tá? O que são esses pontos e moedas sociais? Os pontos e moedas sociais são alguns benefícios que a gente recebe,
Então, por exemplo, no cartão, a historinha conta aqui, né? Tá aqui o casal saindo para jantar e a esposa vai pagar a conta e ela sugere pagar a conta com os pontos do cartão. Então a gente tem muitas essas moedas sociais que é um dinheiro que a gente não tem nas mãos, mas a gente tem como benefício. Por exemplo, cada vez que você compra um cartão de crédito, você acumula pontos no cartão. E aí depois de um determinado tempo, você pode trocar esses pontos. Trocar por produtos, tem gente que troca por furadeira para dar de presente para o pai. Você pode trocar esses pontos por jantares. Você pode trocar esses pontos por... Se tiver muitos pontos, você pode trocar até por coisas maiores, como um jogo de videogame, como um próprio videogame. Depende da quantidade de pontos que você tenha lá no cartão, tá? Isso é o que a gente chama de moedas sociais. E às vezes a gente não conhece e acumula lá e nunca gasta, nunca sabe utilizar. Então, praticamente todos os cartões têm programas de pontos. E aí, sempre que você compra no cartão, você acumula esses pontos. Vai acumulando esses pontos, acumulando esses pontos. Em determinado momento, você pode utilizar esse ponto, essa pontuação que você tem para recuperar algo. Um outro exemplo disso são milhas em viagens, tá? Tem gente que viaja muito por trabalho. Eu viajei. Quem trabalha viajando, o cara viaja muito a trabalho, viaja muito a trabalho, viaja muito a trabalho. Ele acumula o que a gente chama de milhas. E o que são essas milhas? Essas milhas dão descontos para eles em outras viagens. Então ele viaja, trabalha o ano todo. Quando chega nas férias, ele tem acumulado uma quantidade enorme de milhas. E aí ele pode viajar quase que de graça para lazer. Ele escolhe um lugar e vai pelas milhas, tá? Então são pontuações que as pessoas vão ganhando de brinde pelo que elas vão gastando. E aí quando a gente tem esse conhecimento, depois a gente consegue recuperar isso em forma de premiação, em forma de produto, no exemplo aqui em forma de jantar. Então pesquise o que são os pontos do cartão, o que são as milhas do avião, tá? Até aqui, ó, as questões do nosso livro, tá? Vão te fazer essas perguntas, quando vocês forem responder, vocês já vão ver como que isso é interessante. Aqui tem uma tabelinha, ó, que é legal falar, porque essa tabelinha fala sobre ficar ligado nas promoções, tá? Às vezes a gente vai comprar em um lugar só porque está em promoção, ou então só porque eu vou ganhar um brinde. Então às vezes tem assim, se você comprar ali, você ganha uma garrafinha personalizada. Aí você vai todo bobo comprar o produto naquela loja só para ganhar a garrafinha. Mas quando você olha, o que acontece? O preço do produto é muito maior do que nos outros lugares. Se você comprasse na outra loja, você conseguiria comprar o produto, a garrafinha, sobraria dinheiro. Por quê? A loja está só enganando o consumidor. Quer ver um exemplo claro disso? Chocolate Kinder Ovo. Chocolate Kinder Ovo é delicioso, é maravilhoso, vem um brinquedinho, e custa aí R$8. Com R$8 você consegue comprar uma caixa de bombom. É muito mais chocolate do que o Kinder Ovo, certo? Então, se você quer comprar pelo chocolate, com R$8 você consegue comprar uma caixa de bombom e a família inteira come bombom. O Kinder Ovo só uma pessoa come e custa o mesmo preço, certo? Então, ficar ligado nesse tipo de relação, vale a pena, não vale a pena, tá? Tá em promoção mesmo ou não tá em promoção? Aumentou o preço, certo? Quanto que tá custando? Isso é fundamental, gente, pra gente não gastar dinheiro à toa, tá bom? Aí o livro aqui continua, ó, entra num assunto que é importante, que fala sobre serviços públicos e impostos, tá? Por que é importante? Porque vocês precisam começar a conhecer, ter noção dos impostos que a gente paga. Quando a gente vai no hospital público, a gente acha que tudo lá é de graça. Na verdade não é, tá? Tudo que tá lá já foi pago pela sociedade. Mas como? Foi pago através de impostos, tá? A sociedade paga imposto e não é só um imposto de renda, não. A gente paga imposto em tudo que a gente consome. Então, eu vou passar um desafiozinho para vocês. Não é trabalho, não é nada, mas é só uma pesquisa para você visualizar. Pega uma nota, às vezes, do supermercado
ou de uma loja Americanas da vida, de alguma loja que você tenha ido, e na notinha lá embaixo está escrito assim, impostos. E aí você vai ver ali quanto que você pagou só de imposto no produto que você comprou. Esses impostos são o quê? É um dinheiro que o cara... Vamos imaginar que você comprou lá o seu videogame. Aí está escrito aí impostos, tantos reais. Esse dinheiro dos impostos, ele não vai para a loja do videogame, ele não vai para a fábrica do videogame, ele não vai para o funcionário lá que vendeu o videogame para você, ele vai para quem? Ele vai para o governo. E aí o governo tem a missão de passar isso para o hospital público, para a escola pública, para os serviços públicos, certo? Então, qualquer produto que a gente consome, em qualquer área, em qualquer época, tem os impostos, tá? E esses impostos servem para quê? Eles vão para o governo, para que o governo repasse para a sociedade através de serviços públicos de qualidade, tá? Trabalhos, rua asfaltada, cuidar da cidade. Tudo que o governo faz é feito com dinheiro do nosso imposto, tá? E aí aqui tem uma tarefa, uma atividade legal para vocês fazerem, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver. Tem aí uma tabela onde tem o produto e a carga tributária. O que é a carga tributária? É o imposto. Então, por exemplo, nessa tabela está assim, ó, produto, arroz. Você vai fazer uma pesquisa. Você vai pesquisar quanto que está o preço do arroz. Ah, o preço do arroz está R$ 5,00. Até aumentou agora aí. Então, acho que está R$ 5,00. R$ 5,00. Aí aqui do lado está escrito assim, ó, carga tributária, 15,34%. O que você vai fazer? Você vai achar quanto que é 15,34% do preço do arroz para colocar aqui do lado, tá? Então é assim que você vai completar a tabelinha. Embaixo tem feijão. Você vai pesquisar aí quanto que é o preço do feijão. Vai colocar aqui embaixo o preço do feijão. Do lado tem a porcentagem, ó. Também é 15,34. Você vai achar 15,34 de porcentagem do valor do feijão para colocar aqui. Tá bom? Então, vai preencher a nossa tabelinha com essa porcentagem, certo? Quando a gente voltar para o nosso livrinho, aí eu vou ter a minha tabelinha aqui com os preços, com as porcentagens feitas, para ver se bate com a sua aí na sua casa, tá? Mas não deixe de fazer não, porque é importante, é legal. Mais do que tudo, é importante para a nossa vida ter esse conhecimento. Saber o quanto que a gente gasta só de imposto, muitas vezes, com os produtos. Tá, pessoal? Então, abraço para vocês. Vou passar para vocês mais algumas questões aqui do livro de Educação Financeira. Prestem atenção nessas questões de educação financeira. Comece a aprender a lidar com o dinheiro. Tá? Vocês estão entrando aí já na adolescência, já são adolescentes. E agora é uma hora em que a gente começa a pensar em gastar muito. E aí depois isso lá na frente tem um reflexo enorme na nossa vida. Às vezes a vida adulta que a gente vai ter, se vai ser uma vida adulta com mais dinheiro ou com menos dinheiro, depende muito das escolhas que a gente fez quando estava na nossa adolescência. Se gastou à toa, se não gastou à toa, tá? Então, cuidado com os produtos que vocês têm. Às vezes você ganhou o celular hoje, aí daqui a 2 dias você quebra a tela do celular. Pô, cuidado, cara. Custou dinheiro ali, foi um investimento, certo? É algo que vai durar um tempo enorme. Então, ter esse tipo de cuidado faz toda a diferença na nossa vida. Abraço, tchau, tchau. Se cuidem.